Boa noite, meus amigos. Estou aqui um pouquinho rouca, tá? Vocês desculpem, eu vou fazer a abertura. Hoje, dia 25 de maio de 2023, nós estamos recebendo em nossa casa a nossa irmã Cláudia Galves, trabalhadora do Centro Espírita Leonês, e vai conversar conosco sobre esta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, Estranha Moral, capítulo 23, itens 13 e 14. Então, realmente é um texto maravilhoso. Tenho certeza que teremos ótimas reflexões a fazer. Mas antes de iniciarmos, eu vou pedir à nossa amiga Carmen Matos para fazer a leitura do preparo. Depois, Cláudia, eu passo a palavra para você e você tem até 7h30, se precisar de mais 5 minutinhos, 7h35, para fazer as suas reflexões, tá bom? Nós estamos aqui Boa noite. de Estudos Espírita Francisco de Assis. Carmen, pode começar. Tá bom. Boa noite a todos. E o preparo dessa noite é desse livro aqui, Ânimo, de Lorival Lopes. E a mensagem, que é pequena, esse livrinho, ele traz mensagens muito pequenas, mas elas tocam o coração. E a mensagem escolhida aleatoriamente tem como título Andar e Alcançar a Paz. E ele diz assim: estás cheio de problemas? Sai a andar e desanuvia a cabeça. Põe-te a caminho e olha para cima, para os lados, para a terra. Entrega-te ao caminhar. E à medida que andes, convence-te de que te encaminhas para algo melhor. Enche de ar puro os pulmões e a cada passo imagina que em ti entra a força para trabalhar e fazer bem feito. A solução para os problemas, a calma nas decisões, o melhor relacionamento com os outros, a clareza nos objetivos, a compreensão das coisas, o aumento da liberdade, da esperança e da paz. Enquanto caminhas por fora, caminhas por dentro. A felicidade, para ser verdadeira, anda com um pé na alegria e outro na dificuldade. Então, amigos, já harmonizados com essas palavras que nos tocam o coração, pedimos a Jesus que abençoe esse nosso estudo, essa nossa reunião pública, abençoe a nossa amiga Cláudia, que ela possa nos trazer fruto dos seus estudos, da sua pesquisa, do seu envolvimento com a doutrina, e que possamos estar alertas, estar bem tranquilos para que as reflexões possam ser feitas na nossa mente e as modificações em nossos corações. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Cláudia, a palavra está com você, que o Senhor abençoe a todos nós. Graças a Deus e que assim seja. Boa noite a todos. Que alegria estar aqui, né, com vocês estudando essa obra, como a nossa irmã falou, né? Tão importante a gente estudar o Evangelho, tão importante a gente fazer força para chegar pertinho de Jesus, porque certamente vamos ser mais felizes e encontrar a paz, né? Então, que Ele nos abençoe o estudo de hoje e que também, como a nossa irmãzinha falou, que a gente possa aproveitar as reflexões para a gente não fazer de conta que é espírita, né? Porque às vezes a gente se ilude pensando que eu sou espírita, aí não pode fazer que nem aquele pessoal lá do passado, lá de Jesus, né? Nos acharmos melhores só por isso. A gente precisa trabalhar isso no coração e esse estudo de hoje ajuda muito. Primeiro, porque Kardec trouxe no capítulo que traz para a gente essas palavras que parecem estranhas de Jesus, né? Como é que Jesus ia dizer para a gente que ele não veio trazer a paz, né? Que ele veio trazer a espada, que veio trazer a divisão, já começa por aí, que é esse tema que nós vamos falar, fora os outros que certamente já foram estudados, né?
Mas é interessante a gente começar a pensar, porque, como eu vinha dizendo ainda há pouco, senão a gente entra naquele processo que certamente nós passamos em outras encarnações nossas, né? De aceitar as coisas, até aquilo que se diz tem que fazer, sem saber por que tem que fazer. A interpretação que é dada sem questionamento. E aí a gente acaba rodando, rodando, rodando e continua na materialidade. Aí eu me lembro muito de uma história que eu ouvi uma vez, que eu acho que se encaixa bastante na nossa reflexão inicial, da importância de nós entendermos o propósito do estudo, o entendimento e a compreensão das palavras de Jesus, para a gente saber o que a gente está fazendo. É a história, não sei se vocês conhecem, é a história de uma jovem que havia casado e ela estava fazendo a janta. E o marido dela chega e eles começaram a conversar enquanto ela preparava o jantar. Nesse dia, ela estava preparando uma carne assada. E aí, na hora de preparar, ela limpou, temperou a carne, aquele pedaço grande de carne, e na hora de botar na panela, ela cortou uma ponta e cortou a outra. E aí ele não entendeu por que ela fez isso. Aí ela falou, ele perguntou para ela, ela disse: "Ah, meu bem, isso é segredo de família, é isso que faz a nossa carne assada ser uma delícia." Então tá bom. Aí ele foi perguntar à sogra: "Sogra, sua filha faz uma carne assada deliciosa, a sua é também, mas na hora de botar na panela, ela cortou uma ponta e a outra, e eu não entendi por quê, mas ela disse que é segredo de família." É, sim, é segredo de família. Olha, minha mãe sempre fez assim, e é isso que faz a nossa carne assada ficar especial. Graças a Deus, a sogra estava encarnada. Ô, sogra, perdão, avó. Ô, vó, a sua neta, a sua filha fazem nananã. Meu filho, elas fazem assim? Eu fazia porque a panela era pequena. Então, veja, não adianta a gente ouvir as palavras de Jesus, não adianta a gente ouvir as pessoas que falam sobre Jesus sem aquilo fazer sentido para a gente, né? A gente precisa descobrir o porquê daquilo, a gente precisa entender de onde vem isso, e nada melhor do que a doutrina que vem nos esclarecer, que, inclusive, foi o que Jesus fez naquele momento de esclarecimento. E a gente sabe até que lá atrás, quando Moisés disse o não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, claro que incomodou, né? Incomodou aqueles que se satisfaziam com aquelas escolhas, que na verdade pareciam escolhas muito comuns. Então, Jesus trouxe e nos falou pelo coração. E já naquela época, olha só, as pessoas começaram a se incomodar. Incomodar por quê? Porque ia contrário aos interesses e até o que ele fala para a gente aqui nesse texto. Mas antes disso, vamos pensar aqui, né? Vamos pensar primeiro o que é a paz, né? Vamos começar do começo. Se ele está falando que ele não veio trazer a paz, o que seria a paz para a gente? Se cada um agora aqui pudesse pensar assim: o que seria a paz para mim hoje? Aí cada um pode pensar qualquer coisa, né? Que é aquilo que, por exemplo, pode estar sendo a agonia nesse momento. Então, seria o contrário daquilo, né? Se a minha agonia é uma, a paz seria que aquela agonia fosse satisfeita, né? Só que a gente sabe muito bem que nós, como espíritos, a nossa verdadeira paz, na realidade, é a nossa consciência tranquila, né? Então, se a gente parar para pensar naquilo que nos agonia, a pergunta é: mas por que que isso está me agoniando? Daí, quando Jesus trouxe as bem-aventuranças, quando Jesus trouxe aquilo que a gente era capaz de fazer, aquilo que verdadeiramente traria para a gente a felicidade, já era o caminho perfeito para a gente fazer esforços para chegar lá nesse ponto da verdadeira paz. Porém, materializados como os terráqueos
ainda somos, né? Pode ser que nós não nos encaixemos nesses exemplos aqui, mas tem uma mensagem de Emmanuel no caminho, no livro Vinha de Luz, que ele fala para a gente uma coisa muito interessante, que ele diz para a gente que a gente não deve confundir a paz do mundo com a paz do Cristo, né? Que, na realidade, a calma, olha o que ele diz, que a calma nesse plano inferior pode não passar de estacionamento. Então, às vezes, eu me sinto em paz quando eu fico parada. Só que a minha vida não me foi dada para ficar parada. Com certeza, eu tenho muitas coisas a realizar, e quando eu fico parada, eu só estou perdendo tempo. Aí ele diz que nas esferas mais altas, mais elevadas, a serenidade, a pacificação é o trabalho divino. Então, o espírito mais adiantado, ele só fica em paz se ele realizar o trabalho divino, ou seja, o trabalho no bem. Então, todos nós aqui, quando realizamos um trabalho material, qualquer trabalho, qualquer situação, a gente vai querer, de alguma forma, a gente pode esperar uma recompensa, mas quando aquilo é realizado por amor, quando aquilo é realizado em nome de Deus, quando aquilo é realizado pelo prazer de realizar e contribuir com a obra da criação, aquilo ali já vai nos trazer paz, porque eu vou ficar com a minha consciência tranquila. E Emmanuel faz uma comparação. Ele diz assim, que para as nações, por exemplo, a paz costuma representar o silêncio dos canhões, das armas. Para aquelas pessoas que são abastadas, a paz significa a preguiça improdutiva, ou seja, não precisar fazer nada, porque já tem tudo mesmo, né? Para aqueles que são ociosos, é fugir do trabalho. Ai, que bom que hoje aquele aluno na escola que torce para o professor faltar, né? E não sabe que está perdendo a oportunidade de aprender. A gente que trabalha com jovens, e às vezes os jovens estão em preparatórios, por exemplo, para um concurso, eles ficam sedentos de aula, então eles estudam sábado, domingo, se o professor quiser de madrugada dar aula, eles vão porque eles querem passar. Mas aquele outro que está indo para a escola só porque tem que ir, não sabe o propósito da escola, esse vai ficar torcendo para o professor faltar, para não ter aula, para ter greve, para qualquer coisa desse tipo, né? Ele dá um outro exemplo que ele diz assim, para aqueles que são arbitrários, né? A satisfação dos próprios caprichos, para os vaidosos, é o elogio, né? São os aplausos. Ah, a pessoa vai ficar em paz, vai ficar tranquila, mesmo que sejam aplausos da ignorância, e muitas vezes a gente sabe da ilusão, do interesse, né? Aí ele fala que para os vingativos, a paz é quando o adversário está muito mal, né? Aí ele vai ficar tranquilo, porque ele vai achar que deu certo todo o sentimento dele. E para os maus é a vitória da crueldade. Enfim, ele vai dando vários exemplos para a gente, e que a gente começa a pensar na nossa paz. De novo, ó, quando a gente volta agora para pensar, às vezes a gente se acha, olha aí a gente que já tem tanto conhecimento, né? Eu sempre fico lembrando, quando eu era mais nova, eu dizia assim, hoje eu não assisto mais novela, mas quando a gente na nossa idade mais nova, assim, as novelas ficavam o tempo todo ali na televisão, a gente acabava assistindo. Não tinha tantos afazeres como agora. E aí eu me lembro que eu brincava, puxa, eu brincava com a família, todo mundo é tão bonzinho, mas fica torcendo para assistir o último episódio da novela, o último capítulo, só para ver o bandido se dar mal, né? Porque se não tivesse, aí ia brigar com o autor, né? Assim, tinha que ter uma crueldade para aquele que foi mal durante. E isso é um sentimento de vingança que a gente ainda traz, né, gente? Então, sem a gente perceber, a gente vai se deixando levar ainda pela visão da matéria. Porque quando a gente olha para a gente enquanto espírito e pensa na proposta divina da nossa encarnação, a gente vai ficar em paz se a gente realmente realizar aquilo para que a gente veio realizar.
Quando eu comecei a frequentar o Centro Espírita Leon Denis, nós lá, agora depois da pandemia, tá retornando aos poucos, mas nós tínhamos a mensagem do plano espiritual através do seu altivo, vocês já devem ter ouvido falar, se não chegaram a conhecer, né? No final das reuniões públicas de sábado, de quarta-feira e de sábado, ele sempre dava as mensagens do plano espiritual. Me lembro que uma delas me marcou muito, porque foi um espírito que falou assim, que nós encarnados não temos a noção da dor que o espírito sente ao desencarnar, olhar para trás e ver que toda a encarnação foi planejada para dar certo e não deu por sua própria escolha. Pelas escolhas equivocadas, pelas escolhas dos prazeres da matéria, gente. São essas que vão dar resultado desagradável. E aí não tem como, tem a consequência. Porque a nossa liberdade, ela é limitada com a responsabilidade. A gente só tem verdadeiramente liberdade com responsabilidade, né? Uma sugestão de leitura para a gente entender bastante isso, além do Livro dos Espíritos, que fala sobre a lei de liberdade, é o livro do Leon Denis, O Problema do Ser e do Destino, quando ele fala sobre livre-arbítrio. E aí ele até fala para a gente assim, que nós só verdadeiramente nos sentiremos livres quando as leis de Deus estiverem em nós, porque aí nós estaremos livres principalmente dos vícios e das consequências, porque quando Jesus falou assim, ó, conhecereis a verdade e ela vos libertará, 2 versículos depois ele diz assim, porque aquele que comete pecado é o escravo do pecado. Olha só, então a gente tem a liberdade, mas a gente tem a consequência. E se porventura eu achar que eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser e repetidamente eu fizer aquilo e se tornar um vício, eu também fico escrava do vício, né? O vício escraviza, o vício aprisiona a pessoa e os vícios morais também, tá, gente? E, ao mesmo tempo, vem com as consequências. De novo, falando sobre os jovens, a gente sempre lembra isso, ó. Quando você pensar em fazer alguma coisa, pensa na consequência também, porque ela virá, né? Não é punição de Deus, é a consequência natural. Então, vejam, aí vamos pensar naquela época lá de Jesus, né? Aqueles que se achavam poderosos, que se achavam melhores do que os outros, eles estavam se largando, eu uso essa expressão, né? A pessoa quando quer assim, eu sou assim mesmo, aí se larga naquela característica, naquela atitude. Eu não levo desaforo para casa, eu sou muito sincero, eu sou isso, mas assim, se dando o direito de expor o seu pensamento sem pensar em como vai expor. Claro que é muito bom ser sincero, óbvio, mas como você vai usar aquela sinceridade com utilidade? Ou só para parecer que é melhor, só para parecer que sabe mais, ou só para humilhar o outro, né? Então, se a pessoa faz isso e não pensa nas consequências, vai ter um dia, nem que seja lá no plano espiritual, que a consciência vai acusar. E vem Jesus, então, e traz isso assim como uma lição para todos. Ele vem mostrando o caminho, ele vem mostrando a proposta de Deus para todos nós, ele vem mostrando como seguir e mostra que todos nós somos iguais. Então, incomodou. Aí ele traz a verdade e tem aqueles que começam a agir como Jesus falou. Eu não sei vocês, mas é muito comum a gente ouvir pessoas que dizem assim, depois que eu comecei a estudar a doutrina espírita, a frequentar a casa espírita, a participar dos trabalhos, as pessoas me acham chata. As pessoas não querem mais ficar comigo porque eu não quero mais fazer o que elas fazem e eu fazia antes com elas. Agora eu não gosto mais daquilo. Aí passa a haver uma discriminação. Então, entende agora a divisão? Né? Eu me lembro de uma companheira que ela disse que uma vez ela estava numa casa de praia com a família. Então, eles tinham o costume de, lá na casa de praia, tinha um local que eles comiam pastel. Então, foi aquele grupo todo comer pastel, e nesse dia ela tinha ficado em casa.
Aí, quando eles voltaram rindo, alegres, eram muito jovens, sabe? Voltaram alegres, sorridentes, mas não eram jovens tão jovenzinhos, adolescentes, não. Eram mais crescidinhos. Aí voltaram alegres e tudo mais. E aí eles felizes da vida, por quê? Porque eles comeram pastel, beberam à vontade, mas na hora de vir a conta, o garçom se enganou e trouxe uma conta pequenininha. Aí o que eles fizeram? Comeram correndo, saíram correndo. Pagaram rápido e saíram rápido para ele não rever a conta. Quando ele chegou em casa, essa companheira perguntou: mas quem vai pagar essa conta? Coitado do garçom. Ela falou alguma coisa assim, né? Olha, vocês gostariam de estar no lugar dele? Ah, pronto, já vem você. Agora é a certinha, toda chatinha, toda. Aí começaram a agredi-la. Por quê? Porque eles não suportaram parecerem, parecerem não assim, ficar evidente o erro, né? Porque eles sabiam, eles têm consciência, eles foram educados. Eles sabiam que aquilo ali era errado, tanto que saíram correndo, né? E aí, olha só, passaram a ser criticados. Então, ali demonstra o que Jesus falou, que haveria uma divisão. Quando ele citou lá, né, que a mãe as palavras dele, ah lá, eu vim separar o homem de seu pai, a filha da sua mãe, a nora da sua sogra, o homem terá por inimigos aqueles da sua casa. E não acontece muitas vezes isso? Quando a gente quer, às vezes, com maior intenção e boa intenção de ajudar os nossos familiares, e eles recusam essa ajuda e ainda ficam aborrecidos, porque ainda não querem modificar aquela situação. Porém, aí vem uma parte que é legal a gente pensar também, né? Como nós estamos fazendo isso? Porque às vezes também, meus amigos, a gente quer chegar impondo. Aí, claro, né? Eu costumo usar a expressão acorda que está dormindo. Porque o orgulho da pessoa está lá, né? Aí você vai mostrar para ela que você está certo, ele está errado, a pessoa já acorda o orgulho, aí vai partir para cima de você. E muitas vezes a gente pode ajudar, sim, de uma maneira em que o outro não perceba. Ah, mas mesmo assim ele pode se incomodar? Pode, mas dependendo de como a gente vai fazer, e aí nessa hora eu costumo pensar que é uma sugestão muito boa que veio uma vez por intuição. Se eu quero ajudar alguém, eu peço ajuda ao anjo da guarda daquela pessoa, o guia espiritual daquela pessoa. Por quê? Ele é especializado naquela pessoa. Se eu quiser um dia conversar com a Carmen e ajudar a Carmen, é só eu pedir ajuda ao anjo da guarda dela, que ele possa me inspirar, que ele possa me intuir, para que eu possa dizer para ela algo que possa ajudá-la, né? E aí, às vezes, ela vai dizer assim para mim: nossa, Cláudia, você falou tudo que eu precisava ouvir. Eu nem me lembro o que eu falei, mas foi o anjo da guarda dela que ajudou. E a gente pode fazer isso. E olha, uma das coisas que a gente pode fazer, sabe o que é? É mudar as nossas atitudes. Que aí é outra referência que Emmanuel traz, que muitas vezes essa divisão também é a divisão do nosso eu antes de Cristo e o meu eu depois de Cristo, né? Nós, na nossa casa, lá no Leão Denis, nós temos um grupo chamado Leopoldo Machado, não sei se vocês já ouviram falar, em que nós vamos em diversas cidades levar os estudos, como a gente faz lá, não só as palestras, mas os encontros, né? E aí, uma cidade do interior do norte fluminense, né? Do interior, do norte fluminense, né? Tinha uma companheira que nos contou, uma grande trabalhadora de uma casa espírita, ela nos contou que quando ela era jovem e ela conheceu a doutrina espírita, ela queria muito ir para a casa espírita, mas a mãe dela, que era católica apostólica romana, né? Não admitia isso e não queria nem conhecer, não queria nem saber. Por quê? Aí volta aquela história da carne assada. O que ela aprendeu na igreja é que espiritismo é coisa do demônio. Mesmo que a gente diga assim, olha, eu nunca vi demônio na casa espírita. Mas eles têm, porque também, né? Eles fazem muita associação com aquelas imagens da Umbanda, do Candomblé, e aí eles imaginam que o espiritismo tem essa coisa, sem contar com todas as outras questões, né? Mas
Aí essa companheira, o que ela fazia? Ela ia escondido da mãe. Não tinha como ela, escondido da mãe, ela ia para a casa espírita. E assim ela foi se firmando no trabalho, e aí, mesmo que a mãe reclamasse, ela ia. Aí um dia uma companheira perguntou para a mãe: Dona Fulana, a senhora era contra a fulaninha ir para a casa espírita, mas agora a senhora não briga mais com ela. Agora a senhora não é mais contra, não? Ela falou assim: olha, eu não sou totalmente a favor, não, mas que ela está muito melhor, ela está. Olha, ela melhorou. Ela entendeu as lições de Jesus. Ela fez esforços e sacrifícios e saiu daquela ilusão do passado. E a própria mãe dela, que era contra, percebeu que ir à casa espírita fez ela se tornar uma pessoa melhor. Mérito dela, dos esforços que ela foi fazendo. Então, é essa a proposta de Jesus, porque, gente, já não é mais para a gente se achar nem melhor, nem pior, né? Não é mais para a gente ficar naquela ilusão do ritual. Só por isso eu iniciei com isso, né? Porque não adianta só eu vou para a casa espírita, eu assisto às reuniões públicas, eu dou passe, eu recebo o passe, eu bebo água fluidificada, eu participo das tarefas, mas em compensação, ali fora, eu volto a ser a mesma Cláudia, né? Então, assim, não quer dizer que a gente não vai errar. Claro que a gente vai, mas agora num processo crescente de melhoria de sacrifícios. Lá no capítulo, eu não me lembro qual capítulo, mas é quando Kardec fala para a gente sobre pecado pelo pensamento. Ele fala, adultério, pecado pelo pensamento, ele fala para a gente do processo, que aquele que não concebe mais um mau pensamento, esse já evoluiu. Aquele que concebe, mas faz força para não pensar, esse está a caminho. E aquele que se larga no pensamento mal, negativo, esse ainda tem muito caminho pela frente. Ele ainda se compraz com esses pensamentos ruins, com essas ações ruins. Então, o que ele está dizendo para a gente? Que isso é um processo, mas é um processo que tem que estar em ação. Todos nós estamos em construção. Eu não sei se vocês estão vendo, mas eu tenho uma plaquinha aqui em mim, assim, eu estou vendo a de vocês. Aqui, escrita assim, em construção. A gente esquece que o outro está em construção também, a gente cobra. O meu esposo, o meu esposo diz assim: é verdade, a gente tem uma plaquinha aqui em construção, mas alguns logo abaixo está escrito assim: perigo, cuidado, né? Risco de vida. Então, é isso. Mas ainda assim, a gente cobra tanto do outro, né? A gente cobra e a gente se ilude que a gente é muito melhor. Aí a gente entra naquela história do galo. Eu não sei se vocês já ouviram a história do galo, mas é a história lá de um galinheiro, né? De uma fazenda, e que tinha um galo lá que todos os dias acordava e aí cantava e o sol nascia. Todos os dias, à mesma hora, um pouquinho antes do sol nascer, ele cantava e aí o sol nascia. E ele acreditava que o sol nascia porque ele cantava. E todos ali acreditavam, e isso causava até uma ansiedade, porque, meu Deus, e se acontecer alguma coisa com ele? E detalhe, com o pai dele foi assim, e com o avô dele foi assim também. E aí ele se achava, né? Porque o sol só nascia porque ele cantava. Só que um belo dia ele perdeu a hora e o sol nasceu sem ele cantar. E aí foi aquela surpresa, sabe? E ele entrou em depressão. Por quê? Porque ele se achava, né? Só que aí, é interessante que a historinha, né? Cada um faz uma adaptação, mas essa historinha que eu li foi muito interessante que depois, passado um tempo, o galinho conseguiu compreender que, na realidade, o sol nascia naturalmente.
Aí ele voltou a cantar. Aí perguntaram, mas você já não sabe que ele não nasce por sua causa? Ele falou, não, agora eu não canto para o sol nascer, eu canto porque o sol vai nascer. Interessante, bonitinho, né? Era o que a gente devia fazer, né? A gente devia começar a mudar as atitudes, a fazer força. Então, esse processo de também fazer uma divisão, quase que uma luta, uma guerra da gente com a gente mesmo, né? Como dizia Paulo, bom combate, dentro da gente, para a gente poder deixar o chamado homem velho lá para trás e se renovar. Porém, a gente sabe que vai ter que ter sacrifícios e renúncias, inclusive com o outro. Tem uma outra mensagem no capítulo que fala amar o próximo como a si mesmo, no Evangelho, quando Kardec traz para a gente sobre a fé e a caridade, e ele diz para a gente que somente todos somos diferentes, né? Salva as vicissitudes, temos diferentes gostos, tendências e necessidades. E somente à custa de concessões e sacrifícios mútuos é que conseguiremos harmonia em elementos tão diferentes. Então, veja, até para que eu possa trazer essa ideia nova, trazer a boa nova de Jesus para aqueles com quem eu convivo, eu preciso de sacrifício e concessões, até para conseguir compreender que o outro ainda não tem a mesma condição que eu já me sinto de compreender e de me esforçar. E aí, com os esforços contínuos e perseverantes, aí vai acontecer aquilo que aconteceu com a nossa irmã lá. O outro vai começar a perceber a minha mudança, aquilo vai se tornar bom, mas eu preciso fazer esse esforço. Eu preciso brigar com essa parte antiga minha. E aí, vou dar um exemplo. Vamos imaginar eu sendo uma pessoa que falo mal mesmo da vida dos outros e falo, afinal de contas, está fazendo bobagem, eu vou falar mesmo. Se não quiser que eu fale, não faz bobagem. Então, eu estou me achando, olha só. Estou achando que eu posso. Aí eu entro na casa espírita e começo a compreender aquelas lições e começo a sentir, não só compreender, mas sentir. Aí eu começo a fazer esforços contínuos e perseverantes para parar de falar, porque eu entendi que falar mal da vida dos outros não é legal, porque eu não gostaria que falassem mal da minha vida. Aí eu começo. Mas eu estou tão acostumada que eu falo. Quando eu termino de falar, ai meu Deus, eu fico com a consciência pesada. Já progredi, né? Porque antes eu estava achando que era assim. Aí eu continuo me esforçando. Mas eu estou tão acostumada que eu começo a falar. No meio do caminho eu paro. Opa! Não, peraí, fulano não é tão ruim assim, não. Ele tem características legais também. Ele tem. Ó, já foi mais um avanço, né? Aí daqui a pouco eu sinto uma vontade enorme de falar, mas eu fecho a boca e não falo. Brigo comigo, não falo. Outro progresso. Daqui a pouco eu nem vou pensar mal do outro. E eu vou poder habitar até um mundo melhor, hein? Então, veja, esse processo só depende de mim. Porque nós agora já sabemos. Lá naquela época, Kardec fala para a gente no texto, eles tentaram matar essa ideia, né? Eles quiseram matar Jesus, ele diz assim, acreditaram que ao matarem o homem, matavam a ideia, mas ela sobreviveu porque era verdadeira e cresceu porque estava nos desígnios de Deus. Então, meus amigos, até quando a gente quer transformar o nosso ambiente doméstico, o nosso ambiente de trabalho, não vai ser pela espada verdadeira, né? A espada seria apenas no sentido de, pelo menos, a gente cortar essas nossas atitudes. Já vai ser um estímulo para o outro, porque o bem é contagiante. Tantos vídeos a gente encontra hoje na internet mostrando esses exemplos. Quando a gente faz uma atitude boa, alguém vem às vezes nos ajudar, alguém vai ficar com aquilo na mente, vai querer fazer em outro momento.
E as lições de Jesus, por si só, elas já têm a força do amor. Se a gente, eu não sei se vocês já leram aquele livro, A Caminho da Luz. É um livro muito, muito, muito bacana, né? Para a gente poder estudar passo a passo e ver que, na realidade, nunca estivemos sozinhos. Jesus, desde o momento em que recebeu lá aquela partezinha, né, para poder fazer aquela transformação, aquela matéria, né, da nebulosa, para poder fazer a transformação, tudo foi feito com tanto amor, carinho, sabedoria, cuidado, preparando para que a gente pudesse passar pelos estágios. E se agora nós estamos no momento em que estamos mudando de estágio, nós podemos ser os colaboradores, nós podemos ser esses trabalhadores da última hora. E nós estamos sendo agora, por exemplo. Nós não temos a noção de que, ao nos conectarmos para abrirmos o Evangelho em nossa casa, em nosso lar, é como se a gente abrisse uma luz assim, né? É como se a gente estivesse iluminando o nosso ambiente pelas vibrações amorosas que as lições de Jesus nos trazem. Então, aqueles que não tinham esse entendimento lá naquela época, tentaram matar, matando Jesus, mas a verdade sempre vai prevalecer. E aí, quando a gente falou do livro A Caminho da Luz, é justamente porque nesse livro vai mostrando que todos os esforços, todo o trabalho do plano espiritual junto a Jesus é justamente para a gente chegar a essa evidência. E nós estamos chegando a esse momento da evidência quando a gente hoje já consegue discernir não só o bem do mal, mas a gente já consegue dentro também fazer uma avaliação mais precisa das nossas atitudes. Kardec também traz para a gente que a melhoria do relacionamento, a melhoria das relações, dos nossos sentimentos com o outro, também produz essa mudança pelo exemplo, como Jesus nos ensinou, pelo exemplo, né? Mas assim como os apóstolos enfrentaram muitas lutas, nós também vamos enfrentar, inclusive os invisíveis, né, que não podemos esquecer. Quantas vezes nós estamos no esforço, né, do trabalho do bem, e aí quantas coisas vão acontecendo para nos impedir de realizar aquela tarefa, né? Vão nos distrair, vão nos perturbar. Quantas vezes pensamentos ruins vêm à nossa mente justamente para nos atrapalhar. E aí, olha, por isso Jesus falou: vigiai e orai. Por quê? Porque eu preciso estar vigilante. No início da pandemia, aconteceu uma situação assim impressionante, assim, como me marcou aqui em casa. Eu estava limpando a casa e meu esposo, naquele dia, tinha uma palestra para fazer, até pelo Zoom também. Aí ele estava estudando. E aí, enquanto eu estava limpando a casa, veio no meu pensamento assim, uma situação que a gente tinha vivido há sei lá quanto tempo atrás, mais de 4 anos, 5 anos, aquilo veio assim, gente. A gente fala do nada, né? Mas não foi do nada. Veio no meu pensamento e veio no meu pensamento assim. Ele acha que ele tinha razão. Nós nem brigamos, hein? Só pensamos diferente na situação. Aí ele disse assim, veio o pensamento assim, ele ficou achando que ele tinha razão, mas ele não tinha razão. Eu vou falar para ele que ele não tinha razão. Olha isso. Aí, graças a Deus, meu anjinho da guarda estava junto, né? E aí me deu um toque. Opa, peraí. Eu não estava pensando nisso. Ele está estudando, imagina, eu vou chegar lá e desenterrar um assunto que não tem nada a ver, que já passou, meu Deus. Isso é perturbação, tá bom. Aí eu continuei fazendo as coisas, daqui a pouco eu estou na cozinha fazendo o almoço. Aí vem no meu pensamento assim, nossa, como eu sou uma mãe péssima. Tudo que acontecer de ruim com meu filho, a causa, sou eu a responsável. Ativou a minha culpa. Gente, eu fui ficando com sentimento assim de que eu era péssima, né? Aí, graças a Deus, meu anjinho de novo, né? Veio no meu pensamento, isso é perturbação. Aí eu fui, aí dessa hora eu interrompi meu marido, eu falei assim, vamos fazer um culto, por favor, porque os pensamentos estão muito ruins na minha mente. Aí ele falou, eu falei, ainda há pouco eu estava pensando uma coisa que eu já ia
puxar lá do passado e a gente acabar brigando. Ele, por quê? O que que foi? Eu falei, não, eu não vou te falar, porque senão, né? Ia de novo. Aí nós abrimos o Evangelho, lemos, rezamos, pedimos ajuda a Deus, pronto, o ambiente ficou pacificado. Por isso a prece, a oração, ela é muito importante em todos os momentos, para a gente fazer essa conexão e abrir o canal para as intuições, para as inspirações, para os recados desses amigos espirituais, porque nós estaremos sempre vulneráveis. E, viram, eles só vão pegar nas nossas fragilidades, né? Assim como, por exemplo, um espírito que desencarnou, viciado em fumo, né? Em cigarro, por exemplo, né? Ele não vai chegar perto de mim, porque eu nunca fumei, nem tenho interesse, não gosto. Mas se tiver uma pessoa ao meu lado que é ou já foi fumante, ele vai se aproximar daquela pessoa, porque ela ainda tem essa fragilidade. Então, as questões morais, elas são muito fáceis, né? Então, veja, isso tudo a gente vai encontrar nas palavras de Jesus. Só que a doutrina espírita traz de uma forma mais clara, porque, por exemplo, nós vamos citar esse tipo. Outras religiões, por exemplo, vão falar do maligno, vão falar dele, vão falar do diabo, né? Vão usar expressões assim, às vezes nem vão falar. Mas quando a gente diz, não, são espíritos, aí pronto, a pessoa já vai brigar com a gente. Que espírito? Então, vocês percebem assim como é que é o cuidado da gente fazer esse papel na transmissão dessas mensagens de Jesus, mas de acordo com a possibilidade daquela pessoa ter o entendimento daquilo. E um dia pode ser até que ela se interesse, para que não haja a divisão, para que ela não fique contrária a gente. Mas uma coisa é certa, né? Não tem como a gente falar sobre as lições de Jesus com interesse. Por exemplo, quantas pessoas ou quantas religiões acreditam que vão ganhar alguma coisa se fizerem certinho, né? Tudo certinho. Ah, vai ganhar um lugarzinho lá no céu, aí vai para o paraíso e tudo mais. E a gente sabe que não é assim. Então, muita gente não quer nem saber porque vai perder os benefícios que acredita que terá no futuro. E aí volta aquela questão do que foi passado lá atrás. Lá, quando o Kardec fala para a gente aqui, quer ver? Ele diz assim, ó, que naquela época eles ainda tinham ainda, ó, quando aqui, ó, ele fala assim, os abusos que viviam os fariseus, os escribas, os sacerdotes do templo, queriam que Jesus morresse por acreditarem que o mataria ideia. Então, todos esses que estavam lá naquela época, eles viviam pela satisfação dos próprios interesses, eles se iludiam com todas aquelas facilidades, vamos dizer assim, que eles acreditavam ter. E aí, tudo que estava sendo falado era contrário a isso. E depois, mais adiante, ele vai citar o quanto que naquela época ainda tinha o paganismo, né? E que o interessante que ele diz para a gente, olha aqui, que o cristianismo chegou quando o paganismo, quando eles acreditavam em muitos deuses, estava declinando e se debatia contra as luzes da razão. O que ele está querendo dizer com isso? Que, na realidade, já tinham um entendimento, uma possibilidade de entendimento que não dava para ter muitos deuses, né? Que um Deus, que é o que a gente vê nos atributos de Deus, é o verdadeiro Criador, é o Pai, é o único, é onipotente, é onipresente, é onisciente. Todas aquelas situações que nós estudamos lá nos atributos de Deus. Por quê? Porque se não fosse assim, não seria Deus. Como que vários deuses criariam toda essa harmonia do universo? Quando a gente lê o livro O Céu e o Inferno, que Kardec fala sobre todas essas bases, né, da doutrina espírita, do céu, do inferno, dos anjos, dos demônios, o que Kardec está nos ajudando? A utilizar a razão. Por quê? Porque se a gente deixar só a emoção falar alto, a emoção está muito ligada aos nossos interesses. Muito aquela
sensação de prazer. Emoção é assim, né? Ou é agradável ou é desagradável, tanto que a gente não tem nem como explicar muito as emoções, né? Mas é alguma sensação agradável ou desagradável. E é a razão o único caminho para controlar a nossa emoção. Então, se a minha emoção me deixa confortável numa determinada circunstância, eu não pensar na consequência a partir daquilo, eu vou permanecer naquela situação. Eu só vou mudar se tiver uma razão bem firme, se tiver um motivo que eu compreenda e que seja justo para eu realizar aquilo, para eu me esforçar para a mudança, porque senão eu vou permanecer naquilo. E é isso que nós estamos entendendo em relação a tudo. Hoje, por exemplo, o que se chama de inteligência emocional é exatamente isso. É a gente começar a usar a cacholinha para solucionar as situações e não deixar que a emoção tome conta da gente. Se Deus nos deu a razão e a emoção, a inteligência e o sentimento, é para que os dois andem em harmonia. É como se a gente pudesse pensar num barco, né? Vamos imaginar um barco com o seu motor, com o seu leme. O que seria a razão e o que seria a emoção num barco? A emoção, ela impulsiona. Então, olha aí, o barquinho com o seu motor. Sem o motor, o barquinho não vai andar, a não ser que use o remo, né? Mas vamos pensar no motor e no leme. A razão, ela impulsiona a gente, perdão, a emoção impulsiona a gente. Mas o que vai direcionar é a razão. Porque se não tiver leme, ele vai ficar rodando, ele vai sair desenfreado, né? Então a gente precisa desses dois recursos para a gente conseguir chegar lá. Então, quando ele fala lá que eles tiveram essa briga interna aí, né? De razão com emoção, e eles estavam se recusando às luzes da razão, é porque eles não queriam pensar. Dá trabalho. E a consciência acusa. Porque a gente pode dizer que, não, até os materialistas que não acreditam em nada, eles podem dizer enquanto eles estão em vigília, mas todos os dias eles saem do corpo e se veem como espíritos. Ah, ele volta para o corpo e volta resistente com aquela ideia de que não existe nada além da matéria. Mas não tem problema, ele vai dormir e ele vai de novo sair do corpo. E por aí vai. Então, ao desencarnar, ele vai se deparar com isso. E aí ele vai, pensar, puxa vida, eu não estava dando valor a isso. A gente já ouviu o espírito na mesa mediúnica dizer: contem para todo mundo isso. Por quê? Porque às vezes conheciam pessoas que sabiam por que essa pessoa não me contou. E a pessoa desencarnou sem saber. E aí fica perdida, ou às vezes fica vivendo ali aquela experiência terrena, né? No mesmo local. Enfim, olha quantas possibilidades se pode encontrar, se pode abrir caminhos para todos que nós começarmos a falar sobre Jesus. O que a gente não pode é permanecer no erro, acreditando que aquilo ali é bom, que é o que Kardec fala para a gente também, quando ele diz, nesse item 14, ele diz assim, olha, o interesse é persistente e nunca cede à evidência. E quanto mais claros e objetivos são os raciocínios que a ele se opõem, demonstrando de forma incisiva o seu erro, mais ele se estimula e o erro vai se propagando. Aí ele diz assim, ele bem sabe que está errado, mas isso pouco lhe importa, porque a verdadeira fé não existe em sua alma. O que ele mais receia é a luz que abre os olhos dos cegos. O erro lhe é proveitoso e, por isso, a ele se apega e o defende. Então, as pessoas que ainda querem permanecer com os olhos fechados, nós não vamos abrir a força. Não vamos. Não tem como. Mas a gente pode chamar atenção aqui com uma mudança de comportamento, chamar atenção ali com um texto bem bacana, que às vezes ajuda a pessoa a refletir. A gente pode aproveitar, por exemplo, um momento de dor, onde a pessoa está numa situação mais fragilizada e ela
é mais capaz ou tem mais sensibilidade para nos ouvir, né? A dor ajuda muito nessa sensibilidade. Enfim, a nossa parte, como colaboradores de Jesus, é usar os recursos que a gente tem para sensibilizar outras almas ao nosso redor. E, mais uma vez, vamos fortalecer essa ideia de que quando eu me modifico, quando eu me transformo, quando eu faço sacrifícios, e o sacrifício é moral, não precisa mais aquele sacrifício material, não vai ser eu ficando em jejum que eu vou mudar uma virtude minha, né? Eu vou ficar em jejum da minha falta, aí eu mudo, né? Porque aí é o esforço que eu estou fazendo para domar as más inclinações, que é o que Kardec fala para a gente. E aí a gente não vai precisar, a gente já vai esperar que o outro não vai gostar muito, que Jesus já alertou isso para a gente. Mas a gente pode fazer esse esforço. E aí, para a gente finalizar, que o tempo está correndo muito, eu vou ler para a gente o prefácio do Evangelho, que é uma das mensagens mais belas, assim, né, que a gente pode entender dessa transformação, não só na gente, como também no mundo, com essas lições que são tão preciosas, mesmo essas que nos parecem estranhas e que o Kardec veio nos esclarecer essas lições de Jesus. E aí o Espírito de Verdade fala para a gente assim, que os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se move desde que dele recebeu a ordem, espalham-se por toda a superfície da terra. Semelhantes às estrelas resplandecentes, eles vêm iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos. Meus amigos, nós um dia seremos espíritos assim também. Então, a gente pode começar sendo assim, uma luzinha desse tamanho, tá? Aí ele diz: eu vos digo, em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas, envergonhar os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes dos céus ressoam como o som de um clarim, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos para o divino concerto, que vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unam e que, em um hino sagrado, elas se propaguem e vibrem em toda a extensão do universo. Homens, irmãos que nós amamos, olha que lindo! Estamos próximos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do meu Pai, que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Espírito de verdade. Meus queridos, que bom estarmos aqui estudando essas lições, que seja sempre um estímulo para os esforços contínuos e perseverantes. Não dá para esperar que o outro nos compreenda num momento tão repentino, mas que a gente pode ajudar fazendo a nossa parte sem a menor sombra de dúvida. No mínimo, que possamos vibrar bem. Tem um amigo nosso, tem um benfeitor espiritual de nossa casa, Antônio de Aquino, que ele, sempre que dá as mensagens para a gente, ele fala assim, que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. E uma vez, um amigo nosso, fazendo um estudo, ele disse assim, imagina quando alguém estiver fazendo uma coisa muito errada, ao invés das pessoas vibrarem mal, que vibrem assim, que o amor único de Deus inspire esta alma para o bem. Olha o impacto que isso traria para aquele espírito e ele se sentiria envergonhado, constrangido, só com essa vibração amorosa. Que nós sejamos esses anjos de luz na vida das pessoas, mesmo que seja com um pouquinho só de luz, mas que a gente possa ser instrumento. Que Jesus nos abençoe o esforço de todos vocês, que Jesus abençoe a casa de vocês, o lar e a casa espírita também. Fiquem todos com Deus e em paz. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos muito agradecidos a você
Cláudia, por suas palavras, não é, Rose? Pela sua participação, pelo seu interesse em intervindo. A gente, quando se apaixona assim, a gente chama várias vezes, tá? Será um Já claro prazer. que é, Rose. É isso que acontece. Suas reflexões foram muito, muito importantes e é muito interessante que casaram muito com o estudo que a gente estava fazendo anteriormente, não é, Ana? Não é, Ana? Dos ensinos de Jesus, né? Palavras de vida eterna. E a gente realmente está muito grato e o convite retornará, com certeza, tá? Rose, você quer falar alguma coisa? A Rose não está bem, fez uma cirurgia na boca. Se você... Não, está sem microfone, Rose. Eu só quero agradecer mais uma vez que ter aceito o nosso convite e esperar que ela possa estar conosco novamente. As reflexões foram muito importantes, muito pontuais, e nós precisamos fazer muita coisa ainda, né, para crescer. Mas temos toda a oportunidade, porque o Pai é de misericórdia. Então, muito obrigado, minha amiga. E Deus te Eu abençoe. que agradeço o carinho de vocês, gente. Muito obrigada. Então, nós vamos encerrar agora a nossa reunião. Eu vou pedir para o nosso irmão Jorge. Jorge, por favor, faz a nossa prece de agradecimento. Senhor nosso Pai, estamos terminando mais um dia de estudos e só temos a lhe agradecer todo esse ensinamento, toda essa orientação que nos é passada, fazendo com que assim possamos agir em um mundo tranquilo, equilibrado, de acordo com a nossa missão. Que tudo corra bem, que tenhamos o equilíbrio necessário para que possamos transmitir a todos aqueles que nos circundam o sentimento de paz, de harmonia, o conhecimento necessário para que possamos nos conduzir de modo tranquilo, serenos, naquilo que o nosso Mestre Jesus nos proporcionou. Muita paz, Senhor, muita luz, é o que rogamos, pedindo que continue conosco, a nos orientar, a nos dar toda aquela força positiva para que possamos seguir tranquilo e serenos em nossa jornada. Muita paz, muita luz, Senhor. É o que rogamos e humildemente lhe pedimos que assim seja. Graças a Deus. Bem, minha amiga Cláudia, leva o nosso abraço aos irmãos do céu, que todos possam ser iluminados por Francisco de Assis e pela pleiade de espíritos amigos. Bom, Muito obrigada, vocês também. Denise, depois você Obrigada. passa para mim o anfitrião, tá? Bem, meus irmãos, nós estamos encerrando aqui a nossa reunião da noite de hoje. Amanhã talvez não tenha, né? Porque se eu melhorar, eu faço isso. Mas vamos ver. Vamos ver. Já roguei aqui aos espíritos amigos para me ajudar. Tá bom? Então, uma boa noite a todos. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos, gente. Fiquem com Boa Deus. noite. Melhoras, Parabéns, Rose, tá? tudo de bom, Fica hein? bem. Tudo de bom. Gratidão. Tchau. Tchau. Para todos. Tchau para todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigada pela companhia, como sempre. Boa noite.